Embora nesta terra, morar no céu, onde não existe a guerra, existe paz, alegria e amor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 7. A igreja de Filadélfia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. É bem facinho de achar, né, irmãos? Vamos ler, livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore, adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém toma a tua coroa. Só até aqui, irmãos. Pode se assentar, louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, o livro de Apocalipse é uma revelação que Jesus revelou para João e disse para ele: olha, João, o que você vê, você escreve. A palavra Apocalipse também significa revelação, porque o livro de Apocalipse revela o que vai acontecer no futuro. O primeiro capítulo de Apocalipse está dizendo assim: revelação de Deus, a qual deu para o seu servo, das coisas que brevemente hão de acontecer. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse, um dia vai se cumprir. Um dia vai acontecer o que está escrito no livro de Apocalipse. Tem gente pregando que já aconteceu algumas coisas no livro, mas na verdade ainda não ocorreu algumas coisas no livro, mas sim vão acontecer o que está escrito no livro de Apocalipse. Os primeiros capítulos de Apocalipse, João ele fala da saudação às igrejas, fala da visão. O capítulo 2, ele fala das igrejas da Ásia Menor. E cada uma dessas igrejas, Jesus vai falar com elas de um jeito diferente. Tem duas igrejas aqui que Jesus se agradou muito dessas igrejas. E tem duas igrejas aqui que Jesus não se agradou dessas igrejas. Jesus se agradou da igreja de Esmina e também se agradou da igreja de Filadélfia. Porém, Filadélfia se destacava de Esmina, porque Filadélfia, todos os que eram da igreja de Filadélfia se esforçavam em servir a Deus, em retidão e santidade ao Senhor. Todos da igreja de Filadélfia não queriam amizade com o mundo, mas queriam amizade com o Espírito Santo. A igreja de Esmina era diferente. Nem todos da igreja de Esmina queriam servir a Deus. Nem todos da igreja de Esmina queriam andar em santidade. E duas igrejas que Jesus ele olha e repreende duramente. Jesus ele olha para a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja mencionada por João, e Jesus ele fala o seguinte: olha, lembra de onde vocês caíram,
lembra das primeiras obras, arrependa-te, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. A igreja de Efésio foi fundada pelo apóstolo Paulo e era uma igreja reconhecida como uma igreja que tinha amor pelo próximo, amor a Deus. Aqui na igreja de Efésio, quando ela foi fundada, a prioridade aqui era amar ao Senhor acima de tudo quanto é tipo de coisa. Os irmãos de Efésio colocavam Deus acima do marido ou da esposa, ou acima dos filhos, acima de tudo, Deus era acima nesta igreja. Mas quando foi passando o tempo, os anos, a igreja de Éfeso, ela veio se esfriando e foi acabando aquele amor, aquelas primeiras obras. Quando nós aceitamos a Jesus, nós tem aquele amor, aquele fervor, aquela graça de querer fazer a obra, de querer pregar, de querer evangelizar, de querer fazer alguma coisa para o Senhor. Mas o tempo passa, e quando o tempo passa, nós não podemos desfalecer. Temos que continuar do primeiro amor, das primeiras obras. Deus está dizendo: não abandona e não deixa o primeiro amor, não abandone e não deixa as primeiras obras. Permanece firme nas primeiras obras, permanece firme no primeiro amor. Então, os membros desta igreja perdeu o primeiro amor. A segunda igreja que João fala é a igreja chamada Esmina, que também foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmina, ela era uma igreja que Jesus se agradou desta igreja. Mas essa igreja tinha um problema, porque a maioria do povo aqui dessa igreja procurava servir a Deus, procurava agradar o Senhor, mas tinha alguns aqui que se dizia ser judeus e não era. O que Jesus estava tentando dizer é que tinha alguns na igreja de Esmina que estava com o pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Jesus não se agrada de pessoas com o pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Ou serve a Deus ou não serve. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve o mundo. Jesus, ele disse que não dá para servir a dois senhores. Vai amar um e vai odiar o outro. Vai se dedicar para um e vai deixar de se dedicar para o outro. Assim era a situação da igreja. Tem gente que prega bem, canta bem, louva bem ao Senhor. Tem assim, irmãos, a gente vê e fala: nossa, como aquela pessoa prega bem, como aquela pessoa ora bem, como aquela pessoa canta bem, mas isso é com o pé no mundo e outro pé dentro da igreja. Jesus não se agrada disso. A outra igreja, que é a terceira igreja, é a igreja chamada Igreja de Pérgamos. E esta igreja de Pérgamos tinha um sério problema. O pastor da igreja de Pérgamos ensinava o verdadeiro caminho que leva o homem para o céu. Ensinava a santidade, ensinava as pessoas a se aproximar mais de Deus, abandonar as coisas do mundo e servir a Deus de coração. Mas nesta igreja tinha alguns que distorciam o que o pastor ensinava e ensinava a doutrina de Balaão e doutrina de Nicolaita, e conduzindo o povo para um caminho errado. Jesus, ele fala: olha, tem algum no meio de vocês que ensina a doutrina de Balaão e que ensina a doutrina de Nicolaita. Tem alguns no meio ali que ensinavam o povo a fazer as coisas mundanas, a amar ao mundo. Irmão, no nosso meio não é diferente. Por mais que a gente prega a santidade, por mais que a gente prega duro, ensinando o povo, ensinando a pessoa como servir a Deus, vai ter gente ensinando doutrina de Balaão em nosso meio, vai ter gente ensinando doutrina de Nicolaita em nosso meio. A gente tem que tomar cuidado com as pregações que a gente ouve. A gente tem que tomar cuidado com profecia que a gente ouve, com pregação que a gente vê no celular, porque estão ensinando aí doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaita, para tirar você da presença de Deus. A outra igreja era a igreja chamada Igreja de Tiatira. E essa igreja de Tiatira é uma igreja que Jesus, ao olhar para essa igreja, Jesus já foi repreendendo esta igreja.
Porque esta igreja, Jesus ele fala assim, olha, vocês toleram Jezabel. Ou seja, o pastor desta igreja sabia que essa igreja estava um verdadeiro mundanismo dentro da igreja. Tudo que tinha no mundo tinha dentro dessa igreja. E Jesus não está se agradando. O pastor desta igreja, ele tolerava Jezabel. Ele passava a mão na cabeça das pessoas que traziam o mundo para dentro da igreja. E Jesus não se agrada disso. Tem muita gente que fala assim, olha, pode fazer o que você quiser. Deus ele só quer o coração. Ele só olha para o coração. Deus ele não é açougueiro para querer o nosso coração. Deus ele é santo. Deus ele é santo. E o que Deus quer de nós é que nós andamos em santidade com o Senhor aqui na terra. O Senhor ele requer santidade do seu povo. É por isso que Deus não opera mais. É por isso que Deus não cura mais. A pessoa vem enferma, volta enferma. Vem atribulada, volta atribulada. Deus não opera mais porque falta santidade no meio do povo dele. Porque falta o povo olhar para Deus e servir a Deus de todo o seu coração para com ele. Deus, aleluia, pode louvar a Deus. Deus ele olha para o povo de Israel no deserto e ele fala assim para Moisés, Moisés, eu não quero mais saber desse povo. Esse povo é um povo mundano, um povo que não me ama, sempre está voltando para a adoração daqueles deuses. Eu vou mandar fogo do céu, eu vou consumir esse povo. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Deus, ele odeia, ele abomina pessoas que não andam em santidade com ele. Pessoa que se diz, eu sou cristão, mas não anda em santidade. Se diz, eu servo a Deus, mas não anda em santidade. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Tem que haver santidade no meio do povo. Aleluia. A outra igreja que Jesus vai falar é a igreja chamada Igreja de Sardes. E esta igreja era uma igreja rica, uma igreja próspera. Nesta igreja, a abundância de prata e ouro não faltava. Tinha abundância à vontade de prata e de ouro. E esta igreja tinha a melhor escola dominical. Tinha os melhores pastores, obreiros, pessoas que conheciam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ela tinha um certo problema. Jesus veio falar assim, olha, vocês têm nome do que está vivo, mas na verdade vocês estão mortos espiritualmente. Ou seja, esta igreja só tinha a aparência de ser a melhor igreja, mas a vida deles estava morta diante de Deus. Não tinha vida, não tinha... Aleluia! O que adianta a gente cantar bem, pregar bem? O que adianta a gente fazer obra de Deus se a gente está morto espiritualmente? A pessoa canta bem, a gente fala, nossa, Deus usa aquela pessoa, mas na verdade cai gelo na igreja, ninguém sente o poder do louvor. A pessoa prega tanto, bonita assim, mas cai gelo na igreja, ninguém sente o poder de Deus. É porque está morto diante de Deus, não tem vida, não tem o Espírito Santo. Essa igreja só vivia de aparência. A outra igreja que Jesus fala é a igreja chamada Laodiceia. E essa igreja também era rica, era próspera. Mas Jesus olha para esta igreja e fala o seguinte, olha, as suas obras não é quente nem fria. Quem dera se fosse fria, vou vomitar vocês da minha boca. Jesus olhava para esta igreja e tinha nojo desta igreja, porque suas obras eram pecaminosas, porque suas obras eram mundanas. E Jesus olha para muita gente e ele sente ânsia de vômito por causa das suas obras pecaminosas, das suas obras mundanas. Jesus está vomitando muitos crentes mundanos, crentes com as suas obras pecaminosas, crentes que não há santidade deles. A outra igreja é a igreja de Filadélfia. E Jesus se agradou tanto desta igreja que não repreendeu nada desta igreja. Todos aqui procuravam servir a Deus. Todos aqui procuravam agradar o Senhor.
Todos aqui procuravam deixar o mundo de lado e servir a Deus com sinceridade. E Deus em Jesus, ele fala assim, o anjo da igreja que está em Filadélfia, quando ele diz isso, ele está falando do pastor que está nesta igreja. Ele fala o que é santo, o que é verdadeiro. Quando ele diz o que é santo, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, em mim não existe obras mundanas. Ele está dizendo, em mim não existe pecado. O único que passou pela terra e não cometeu um pecado sequer foi Jesus Cristo. Todos pecaram, mas Jesus não pecou. Então Jesus, ele é santo. Ele diz o que é verdadeiro. Ele está dizendo que nele não há mentira, que nele não há engano, que ele é a verdade. Ele disse para Pilatos, vim para dar testemunho da verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus não mentiu quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sem Jesus não tem caminho, sem Jesus não tem vida, e sem Jesus não tem verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Mas o caminho de Jesus não é fácil de andar, não. O caminho de Jesus é estreito, tem pedra, tem buraco, tem espinho. O caminho é estreito, não dá para andar direito. Eu já cheguei a cortar cana e no meio do canavial tem aqueles brocos de terra assim, se você tanto pisar em cima dele, os seus pés vão doer e você corre o risco de torcer o pé em cima daqueles brocos. E no caminho de Jesus tem broco, mas é esse caminho que vai nos levar para a glória, é esse caminho que vai nos conduzir para com Ele. Aleluia! Não existe atalho e não existe caminho largo que vai levar o homem para o céu. Eles estão pregando atalho para a pessoa ir para o céu. Eles estão pregando um caminho largo para a pessoa ir para o céu. O único caminho que leva ao céu é o caminho estreito, é o caminho de buraco, é o caminho de espinho, é o caminho de broco. Jesus, ele continua falando, ele fala, olha, o que fecha e ninguém abre, e o que abre e ninguém fecha. Ele está dizendo, eu sou a autoridade para abrir, e eu sou a autoridade para fechar. Se Jesus abriu uma porta, ou se é alguma coisa, uma bênção na nossa vida, e ninguém pode fechar. Se Ele abriu uma porta na sua vida, ninguém vai fechar. Aleluia! Irmãos, não existe, irmãos, homem ou algum tipo de demônio que fecha aquilo que Jesus abriu, ou que abre aquilo que Jesus fechou. Ele é a autoridade em cima do céu, embaixo na terra e embaixo também no inferno. Jesus é a autoridade para abrir e para fechar. Jesus, ele continua dizendo, e Jesus, ele fala, olha, o que tem a chave de Davi. Ele está dizendo que ele é o acesso ao Pai, que ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus Cristo primeiro. Quem quiser ir a Deus tem que passar por Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o acesso do homem para que o homem vá até a Deus. Ele continua falando e ele diz, eu sei as tuas obras. Não dá para a gente se esconder de Deus. Não dá para a gente fazer alguma coisa escondida do irmão ou da irmã, ou do pastor, e pensar que ninguém está vendo. Deus, ele está vendo, ele conhece as nossas obras. A gente faz alguma coisa escondida diante do irmão ou da irmã. A gente faz, por exemplo, alguma coisa assim que Deus não se agrada. A gente se esconde do homem, mas de Deus ninguém se esconde, porque Ele conhece as nossas obras. Aleluia! Deus, Ele conhece as nossas obras, e Ele diz, olha, eu sei as tuas obras. Ele continua dizendo, ele fala, pus uma porta aberta diante de ti. A igreja de Filadélfia, ela não era próspera e nem rica, igual a Sardes, igual a igreja de Laodiceia.
A igreja de Filadélfia tinha uma certa dificuldade, e eu não sei ao certo qual era essa dificuldade que eles tinham. Talvez era uma dificuldade em evangelizar, ou ter algum ensino na igreja, mas eles tinham uma dificuldade. Jesus, ele disse: pus uma porta aberta diante de ti. Ele está dizendo: eu te ajudo na sua dificuldade. Jesus está ajudando você na sua dificuldade aqui hoje. Sua dificuldade é se aproximar do Senhor. Sua dificuldade é se aproximar de Deus. Sua dificuldade é na sua vida material ou sentimental, ou eu não sei, mas Ele te ajuda na sua dificuldade. Ele colocou a porta aberta diante de você, só basta você entrar por esta porta. Ele ajuda você na sua dificuldade. Aleluia. Ele continua falando, o Senhor Jesus, e Ele fala o seguinte: olha, vocês não negassem o meu nome, vocês guardaram a minha palavra da paciência, vocês não negaram o meu nome. Quando ele fala isso, ele está se referindo porque a igreja de Filadélfia era uma igreja muito perseguida na época. Naquela época não tinha uma liberdade das pessoas confessar sua fé em Jesus Cristo. Tinha que seguir a religião ali do império. E a igreja de Filadélfia era uma igreja bastante perseguida. E até hoje existe em alguns países, hoje em dia, perseguição contra o evangelho, contra a igreja evangélica. Nos países árabes, que nem Afeganistão, Somália, Egito, Iraque, lá não tem liberdade da pessoa dizer: eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu ando na presença do Senhor. Lá eles não têm essa liberdade. Na China e na Coreia, a pessoa é obrigada a adorar o presidente dos seus países. Aqui no nosso país, é um país light. Aqui aceita qualquer religião, aceita evangelho, aceita budista ou espírita, qualquer tipo de religião que existir, o nosso país ele vai aceitar, porque não tem nada que venha a ser uma tolerância de suas leis. Eles não fazem nada, eles não perseguem a igreja evangélica hoje no nosso país. Mas mesmo assim tem gente que tem vergonha de ser chamada cristão, mesmo no nosso país, com essa liberdade que nós temos. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço, outros têm vergonha de vestir um paletó ou uma saia e vir para a igreja. Não é vergonha a gente ser chamado de cristão, é uma honra a gente ser chamado de cristão, é uma honra carregar a Bíblia debaixo do braço. É uma honra, irmão, a gente carregar a Bíblia no braço. É uma honra a gente dizer: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, Ele me comprou com o seu sangue, é por isso que eu sirvo a Ele, é por isso que eu ando na presença dEle, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. É uma honra para nós ser chamado de cristão. Ele continua falando, o Senhor Jesus, e Ele fala o seguinte: olha, vocês guardaram a palavra da minha paciência. Eu vou guardar vocês da tentação que há de vir sobre todo mundo, para os que habitam na terra. Ele está dizendo da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tem gente ensinando que a grande tribulação já ocorreu ou já passou. Outros dizem que a igreja passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus vai nos guardar da grande tribulação. Ele mesmo disse: guardarei vocês da hora da tentação. Aleluia, o arrebatamento acontece e depois vem a grande tribulação. Era isso que ele está tentando falar. Ele continua falando, ele fala: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém toma de você a sua coroa. Aleluia. Irmão, isso aqui não é conversa fiada não, isso aqui não é besteira não, isso aqui é verdade. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele diz que vai levar o seu povo, Ele vai levar o seu povo. Mas Ele está dizendo: guarda o que você tem, para que ninguém tire de você a sua coroa. Aleluia. Irmãos, a gente foi agraciado, a gente foi abençoado
abençoados em receber do Senhor a presença do Senhor. Fomos abençoados em receber o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz: guarda o que você tem. Ele está dizendo: não deixe o inimigo tirar de você a presença de Deus, que é o Espírito Santo. O inimigo pode louvar a Deus. Irmãos, o inimigo ele está lutando contra nós para roubar de nós a presença de Deus, porque sem a presença de Deus ninguém entra no céu. Jesus ele disse sobre o azeite das viúvas, e o azeite representa a presença de Deus. Sem a presença de Deus ninguém vai para o céu. É por isso que Jesus está dizendo: guarda o que você tem, zela do que você tem, porque ele vem aí e ele não vai demorar. Ele vai vir buscar o seu povo. Irmão, isso aqui não é conversa fiada não, irmãos. Desde quando eu sou criança, eu escuto meu pai falar, minha mãe falar: olha, Jesus vai voltar, ele vai, está escrito lá na palavra dele que ele vai vir buscar o seu povo. Tem irmãos aqui que é mais velho do que eu e escutaram muito mais tempo do que eu, que Jesus vai voltar um dia. Aleluia, ele vai voltar mesmo. Jesus ele vai voltar. Se ele falou que vai vir, ele vai vir, mas é para nós guardar o que nós temos, não é para nós deixar o inimigo tirar de nós a presença de Deus. Luta com o inimigo, peleja com ele, mas não deixa ele tirar de você a presença de Deus, não deixa ele roubar de você a presença do Senhor. No verso 12 ele faz uma promessa, ele diz: aos que vencerem, eu farei coluna do templo do meu Deus, escreverei o nome do meu Deus. Ele fala aos que vencerem. Não é todo mundo, irmãos, que infelizmente não é todo mundo que poderão receber uma promessa dessa. Isso é verdade, nem todos. Jesus fala os que vencerem. Quem são os que vencerem? Os que não deixaram o inimigo tirar dele a presença de Deus. É por isso que o inimigo luta contra você, porque você é um vencedor e ele está escrevendo o seu nome numa coluna. Jesus fala aos que vencerem, eles serão coluna no templo do meu Deus. E ele continua dizendo, ele fala o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, irmão, nem todo mundo dá crédito à palavra de Deus. Tem gente que dá crédito à palavra de Deus, mas nem todo mundo dá crédito à palavra de Deus. Nem todo mundo gosta de ouvir a pregação do Evangelho. Por mais que a pregação seja dura, ou por mais que a pregação seja uma pregação de santidade, nem todo mundo gosta de ouvir. Nem todo mundo quer ouvir uma pregação dura, não é verdade? Todo mundo quer ouvir uma pregação que venha agradar o seu ego. Todo mundo quer ouvir uma pregação que agrada a ele. Irmãos, na hora do culto, tem gente que não tem temor de Deus. Temor não é ter medo, temor é respeitar a Deus. Em alguns países a palavra temor significa respeitar alguém. Ou seja, temor ao presidente, deve estar dizendo, respeitar ao presidente. Temor à professora, respeitar a professora. E, infelizmente nem todo mundo tem temor de Deus. Na hora da pregação fica conversando no culto. Na hora da pregação fica tirando foto. Na hora da pregação tira a atenção da outra pessoa que está ouvindo a pregação do Evangelho. Nós vem na igreja é para ouvir a pregação da palavra. Irmãos, a pregação do Evangelho é o principal. É isso que a gente tem que buscar no Senhor, ouvir a pregação dele, porque a pregação vai nos ensinar o caminho que vai nos levar ao céu. A pregação vai nos ensinar o caminho que vai, né, irmãos, nós fazer assim, abandonar as coisas mundanas e servir ao Senhor. Mas infelizmente nem todo mundo dá valor à palavra. Tem gente que dá valor às redes sociais, dá valor ao WhatsApp, ao Facebook, mas a palavra de Deus não dá valor, não escuta e não gosta de ouvir. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, a pessoa não gosta de ouvir, sai falando mal, sai murmurando, é porque ele está de consertar diante de Deus. E se Jesus voltar naquela mesma hora, ele vai ficar e não vai subir. É por isso que não gosta da palavra do Senhor. Aleluia.
vamos dar crédito, vamos ouvir a pregação do Evangelho, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Se nós estamos aqui é porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. E se quiser conversar, vai da porta para fora, mas Deus quer falar aqui nessa noite. Aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos, né, irmãos?